A paz do Senhor, meu nome é Jacira, sou membro da Primeira Igreja Evangélica Congregacional de Mesquita, onde sirvo ao Senhor há cerca de 30 anos no Ministério Infantil. Faço parte do NOBEC Rio desde 2011, quando iniciamos os trabalhos do NOBEC aqui no Rio de Janeiro. E é um prazer estar com você nesse dia para falarmos de um assunto tão importante que é o ensino da Bíblia para as crianças. O tema da nossa palestra, a nova EBD, estrutura básica de uma escola bíblica digital, pensando nesse momento em que estamos vivendo. Eu não tenho aqui a pretensão de ensinar-lhes algo sobre tecnologia, mesmo porque esse é um assunto que eu ainda estou começando também. A intenção é conversarmos, pensarmos sobre uma questão que vamos obrigatoriamente ter que parar para conversar, rever e repensar, que é a forma de ensinar na EBD nesse chamado novo normal. Então nós vamos ter que parar em algum momento para fazer isso. A escola dominical, ela tem como objetivo principal ensinar a Bíblia, a palavra de Deus. E para tanto, ela foi se aprimorando ao longo dos anos, desde que ela teve seu início em 1855 com o casal Calley. E de lá para cá, novas estratégias foram sendo implementadas, divisão por faixa etária, currículo pensado na característica das crianças, a capacitação de professores, a aquisição de recursos didáticos para dinamizar as aulas. Então foi se evoluindo à medida que a gente foi caminhando com o passar do tempo, mas sem nunca perder o propósito para o qual ela existe, que é ensinar a Bíblia. E esse propósito, nós temos ele muito claro na Bíblia. E nós vamos rapidinho ler o texto de Salmo 78, versículos do 1 ao 8, onde nós temos esse propósito bem claro para nós. E o texto diz: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas nos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Então nós temos aqui no Salmo 78 o propósito estabelecido, que é compartilhar a palavra do Senhor. O texto fala de falar dos louvores do Senhor, do seu poder e das maravilhas que Ele fez. E as maravilhas que Deus fez são muitas, e a Bíblia está repleta delas. E a principal delas é Jesus ter vindo ao mundo para morrer no nosso lugar. Então, assim, o propósito é firmar as crianças na palavra de Deus. Nós não podemos, em hipótese alguma, perder de vista esse propósito. E o versículo 8, ele fala que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Então, se nós queremos mudar uma geração, se nós queremos mudar essa nossa geração, nós precisamos nos ater a esse propósito e nunca nos desviarmos dele. Então, assim, na escola dominical, esse é o propósito, é ensinar a Bíblia. E não importa a metodologia que eu vou utilizar, o recurso que eu vou utilizar, tudo isso tem que ser um meio para se alcançar o fim, que é esse propósito estabelecido na palavra de Deus. Ensinar a Bíblia às crianças, formar nela o caráter de Cristo, para que elas sejam tão transformadas dia após dia na palavra do Senhor, de acordo com o que o salmista está falando. E é pensando no cumprimento desse propósito bíblico alinhado a esse novo tempo que nós estamos vivendo, que nós vamos conversar por alguns minutos.
O professor como mediador que elabora e orienta desafios para a aprendizagem. O que significa mediar a atividade dos alunos? Participar da construção do conhecimento da turma, suscitar novos questionamentos, apontar novos caminhos, organizar situações de aprendizagem, planejar e propor atividades, disponibilizar materiais de apoio com o uso de múltiplas mídias e linguagens, fornecer informações relevantes, incentivar a busca de distintas fontes de informação e a realização de experimentações, provocar a reflexão, favorecer a formalização de conceitos, propiciar a interaprendizagem e a aprendizagem colaborativa. Com o avanço da tecnologia, nós tivemos que ir mudando a forma como nós ensinamos. As crianças de hoje, elas nasceram na era digital, a chamada geração alfa, que são as crianças nascidas a partir de 2010. Essas crianças elas já pertencem a um mundo tecnológico e conectado desde os seus primeiros anos de vida. Então, elas já nasceram nesse ambiente, elas são chamadas de nativos digitais, porque elas vivem já nesse ambiente desde que elas se entendem por gente. Então, como que nós vamos trabalhar com essas crianças? Elas têm uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de aprender e de experimentar o mundo à sua volta. E nós precisamos acompanhar esse ritmo das crianças. Nós precisamos repensar a forma como nós vamos ensiná-las. Nunca deixando de lado o propósito que é ensinar a Bíblia. Então, como nós vamos ensinar a Bíblia para essa geração? Como nós vamos ensinar a Bíblia para as crianças tão conectadas, e principalmente agora, nesse período que nós estamos vivendo, esse período de pandemia, em que o digital ficou tão na alta. Como que nós vamos trabalhar com as crianças? Como que vai ser a nossa escola dominical a partir de agora? As crianças da geração alfa, elas já nasceram com as respostas praticamente para qualquer pergunta que elas queiram uma resposta ao alcance do Google. Então, assim, ela coloca lá e ela tem lá já tudo que ela precisa. Então, esse é o grande desafio agora de educar essa geração. Como que nós vamos trabalhar com elas? Essa pandemia, ela nos forçou a buscar novas formas de alcançar essa geração. Não só nas escolas, mas nas igrejas também. Nós tivemos que repensar a forma como nós vamos trabalhar com essa geração, que já é tão conectada e agora nesse novo ambiente chamado o novo normal. O que é esse novo normal? É um conceito que vem sendo usado para retratar a vida após a pandemia do Covid-19. Como que nós vamos ser daqui para frente? Podemos voltar a ser como era antes? É diferente? E isso nós temos percebido que não dá mais para ser como era antes. A pandemia ela veio também para mudar essa nossa visão em relação ao ensino das crianças. E trazendo toda essa reflexão para a nossa escola dominical, vamos pensar em duas coisas. Primeiro, como era a nossa escola dominical? Era presencial, divididas por faixa etária, cada faixa etária separada numa classe, cada uma com seu currículo, um conteúdo apropriado para cada faixa etária, reunido dominicalmente, presencialmente, as crianças estavam ali no contato do professor, e o ensino geralmente ficava restrito ao ambiente de sala de aula. Então o professor ia, dava a aula dele, pensava lá no plano de aula, no método, no recurso, dava a aula, pronto, acabou. E depois, e durante a semana? Então a gente não tinha muito esse contato. E nós entendemos que o professor, ele é professor não só em sala de aula, ele precisa ser professor também fora dela. Esse era o formato da escola dominical que nós tínhamos antes desse chamado novo normal. Como passa a ser agora? Ensino híbrido, metodologia que combina atividades presenciais e online. Integração é a palavra-chave no ensino híbrido. A metodologia pressupõe que as propostas desenvolvidas presencial
e virtualmente sejam complementares, visando sequências didáticas que dialoguem entre si. Além desse formato presencial, porque nada substitui o ambiente de uma sala de aula, o contato do professor com o aluno, a conversa olho no olho, a participação da criança com o professor, o abraço, para mim nada substitui isso, né? E se Deus quiser, a gente vai muito em breve voltar a esse convívio de sala de aula com as crianças. Na aula presencial, você percebe se os alunos eles estão participando, se eles estão bem, se eles estão acompanhando. Numa sala virtual, numa aula virtual, você não consegue ter essa mesma percepção, porque é você aqui e a criança lá do outro lado da tela. Então, assim, por isso o presencial ele é muito importante, ele não pode ser descartado. Então a escola dominical ela passa, além desse formato presencial, também passa a ser digital. Ou seja, não dá mais para ser só presencial. A gente precisa repensar isso, né? E durante esse isolamento social, o digital, o virtual, ele está sendo muito mais utilizado do que antes. E depois, como vai ficar? Vamos então usar, junto com o presencial, toda essa era digital, toda essa tecnologia para potencializar o ensino. Então, as duas coisas juntas vai então potencializar o ensino e a criança ela vai aprender muito mais. Lembrando de uma questão importante dentro disso, que é a parceria dos pais com a igreja, com a escola dominical. Se antes o papel dos pais era fundamental na vida da criança para que ela aprendesse não só na igreja, mas principalmente em casa, agora então essa parceria ela se torna muito mais fundamental, muito mais importante, porque em se tratando de internet, as crianças elas não têm autonomia, né, para poder fazer as coisas, elas precisam dos pais estarem monitorando, acompanhando. Então, quando nós vamos estar trabalhando também nessa parte digital com as crianças, os pais precisam ser parceiros nossos no ensino das crianças. Então, a gente precisa pensar também nessa questão da conversa com os pais, dos pais estarem juntos com a gente. Essa pandemia serviu, dentre outras coisas, para nos fazer enxergar as inúmeras possibilidades da era digital. Recursos que já existiam, né, que já estavam aí à disposição, mas que eram desconhecidos principalmente para a maioria. Então, se as pessoas... a gente está vendo hoje os professores das escolas seculares tendo que se virar para aprender um monte de coisa e descobrindo novas alternativas para levar o ensino às crianças, né, aos seus alunos no modo geral. Então, assim, existem inúmeras possibilidades que a gente está descobrindo, que a gente está aprendendo por causa desse novo normal, por causa desse novo tempo que nós estamos vivendo. Eu mesma descobri e aprendi a mexer assim, em vários aplicativos, em várias funções que nos ajudam bastante. Mas por causa disso, eu fui forçada a ter que buscar alternativas e a aprender algumas coisas, né? A gente já está nessa da internet há algum tempo, mas muita coisa a gente desconhece. Então, eu tive que aprender a mexer assim, em várias ferramentas e aplicativos por causa desse novo tempo que a gente está vivendo. Eu sou da época, né, do mimeógrafo, da máquina de escrever, dos visuais em cartolina, trabalhos escolares escritos à mão, pesquisas feitas em biblioteca, retroprojetor e por aí vai, né? Um tantinho de coisas assim do povo mais da antiga. Isso é passado, embora não totalmente descartado, porque algumas pessoas ainda utilizam todos esses recursos que eu citei como sendo algo lá de trás. Mas agora nós temos muitas outras formas e possibilidades que vêm para nos ajudar nesse ensino das crianças. E o legal é quando a gente consegue ter a mente aberta para o novo, para aprender coisas novas, para a gente poder então usar tudo isso para o crescimento do reino, para a expansão do reino, para que as crianças então tenham
esse conhecimento maior da palavra de Deus. Então, o que a gente pode fazer para potencializar o ensino, o que a gente pode fazer para levar a criança a aprender mais e mais da palavra do Senhor, nós vamos usar os recursos. Então eu preciso ter mente aberta para isso. Não me fechar, não, isso daqui não me pertence. Eu vou usar as coisas lá de trás, as coisas que são do meu tempo. Então a gente precisa ter mente aberta e aprender a usar as coisas novas que vêm para nos ajudar e que vêm para nos enriquecer. Então não olhe para a internet como algo ruim porque você não nasceu nessa geração, porque você não faz parte dessa geração conectada já. Nós estamos nessa geração e nós precisamos então aproveitar o que essa nova fase, o que essa era digital tem para nos oferecer. Então eu preciso olhar para isso como algo bom, como bênção de Deus também que veio para nos ajudar. Ambiente virtual de aprendizagem, AVA. Ambientes que possibilitam a comunicação remota ou em tempo real entre os participantes de um curso à distância. Um ambiente virtual de aprendizagem, AVA, só pode se tornar uma verdadeira ferramenta capaz de apoiar e promover novas formas de relação com o conhecimento quando há interação entre os participantes. Para cada perfil e para cada objetivo, os AVAs possuem ferramentas específicas desenvolvidas para atender às necessidades de cada curso. Suas funções são distintas e devem ser observadas com cuidado para que sua utilização seja eficaz e apoie a implementação pedagógica e metodológica que será empregada. Precisamos aproveitar as oportunidades que essa pandemia está nos dando para aprender a usar toda essa tecnologia que nós temos à nossa disposição a favor do reino. Eu sei que às vezes tudo parece muito difícil. A gente olha assim, nossa, mas mexer com esse aplicativo é difícil, mexer com essa função de tal coisa é complicado. Mas nós temos hoje algumas formas de receber ajuda. Então a questão é, não desista de aprender, não desista de buscar o conhecimento que vai te enriquecer e que vai te possibilitar ter essa nova visão da escola dominical, a chamada escola bíblica digital, que é o que nós vamos precisar realmente fazer daqui para frente. As ferramentas disponíveis no ambiente de aprendizagem são classificadas em síncronas e assíncronas. Síncronas, quando os participantes estão conectados em tempo real, exemplo, chat, videoconferência, etc. Assíncronas, quando as atividades ocorrem sem dia ou horário definidos, exemplo, fórum, chats, questionários, envio de arquivos, enquetes, atividades no Classroom. Hoje nós temos a possibilidade de perguntar para adolescentes, até para algumas crianças que conhecem muito mais da tecnologia do que nós. Então, se você hoje perguntar para um adolescente como mexe nesse aplicativo, ele vai saber te dizer, porque ele já está mais antenado, ele está mais ligado nessas coisas. Então, eles podem nos ajudar. Além disso, nós temos no YouTube vários tutoriais que nos ensinam. Eu quero aprender a mexer no aplicativo tal, eu vou lá, coloco, e aí tem sempre alguém ensinando, dando uma dica, que faz a gente aprender com mais facilidade, de uma forma mais simples. Nós temos também alguns e-books que foram disponibilizados nesse período agora. Eu mesmo encontrei vários ensinando sobre essa era digital e vários aplicativos que a gente pode estar utilizando. Então, assim, você pesquisando lá na internet, você acha várias formas de ajuda para aprender a mexer nisso. O importante é não desistir de aprender. Insista nisso, persista. Você vai conseguir aprender a mexer naquilo que você tem à sua disposição para crescer. Dicas de ferramentas de pesquisa. Google Earth, o globo terrestre mais detalhado do mundo. Google Classroom, Google Sala de Aula, Google Maps. Agora, pensando numa estrutura básica da nossa escola dominical, o que a gente pode pensar? Talvez você pense, mas para termos uma escola digital precisa-se de investimento.
E nem sempre as igrejas podem investir. Ok, esse é um ponto. As igrejas hoje elas precisam começar a pensar um pouco mais no investimento no ensino das crianças, em recursos, em capacitação de professores, em tecnologias para ajudar os professores no ensino. O ideal era que cada igreja tivesse nas classes de escola dominical equipamentos e multimídia, uma série de questões que podem ajudar o professor nesse ensino. Mas a gente entende que nem todas as igrejas têm essa possibilidade de investimento, mas é algo que as lideranças precisam começar também a repensar. O investimento na área do ensino infantil, o ensino das crianças na igreja. Mas mesmo que a igreja não tenha condições de investir em grandes coisas, existe um mínimo que é possível ser feito. E essa pandemia também nos mostrou isso. Né? Um celular e um bom sinal de internet, a gente consegue fazer algumas coisas. Vamos ver algumas das possibilidades que temos à nossa disposição para tornar a nossa EBD também digital. Vamos pensar em algumas coisas que nós podemos fazer. Os celulares, os tablets e notebooks, eles já podem ser considerados como um material didático. Claro que isso não está em todas as realidades, né? Você talvez esteja numa realidade de igreja, no contexto de igreja, em que a maioria das crianças não tem acesso à internet ou não tem sequer um celular. Tá? Então a gente está pensando aqui numa realidade onde isso é acessível, tá? Onde as crianças elas têm acesso, elas têm um celular, elas têm acesso a uma internet, na igreja tem um sinal bom de internet onde se possibilita trabalhar com algumas questões. O próprio professor ele tem também acesso a tudo isso e ele pode usar isso então como ferramenta no ensino. Algumas coisas que a gente pode estar fazendo: pesquisa em sala de aula sobre alguma palavra, imagem ou uma notícia para enriquecer aquela aula. Então você está no ambiente de sala de aula com as crianças, você está falando, por exemplo, sobre tabernáculo, né? Os juniores normalmente eles têm isso no conteúdo deles. E aí você pode utilizar essa ferramenta do celular, ou notebook ou tablet com eles na sala de aula, e eles vão então fazer uma pesquisa sobre isso. E eles vão ali naquele momento poder buscar alguma informação que vai enriquecer aquela aula, ou um personagem, ou alguma coisa sobre o personagem bíblico, ou sobre uma região citada na Bíblia. Enfim, pensar em algumas coisas que você pode estar pensando com eles em sala de aula. A mesma coisa você pode fazer em casa, pode passar uma atividade em casa que eles vão utilizar da internet para fazer uma pesquisa. Sala de aula invertida. A ideia é que o aluno absorva o conteúdo através do meio virtual e, ao chegar na sala presencial, ele já esteja ciente do assunto a ser desenvolvido. Desta forma, a sala de aula presencial se torna um local de interação professor-aluno para sanar dúvidas e construir atividades em grupo, por exemplo. Neste caso, os alunos que antes realizavam todo o processo de consumo de conteúdo dentro da sala de aula, agora começam a fazê-lo dentro de suas casas ou em qualquer outro lugar que tenha acesso à internet por intermédio do ensino online, e só, posteriormente, executam esse conhecimento na sala de aula. A vantagem desse processo de aprendizagem é colocar o aluno como protagonista em um processo de aprendizagem. Nesse processo, ele tem toda a autonomia necessária para adquirir novos conhecimentos e habilidades quando lhe for mais conveniente. Graças ao uso da tecnologia, é o próprio aluno que decide quando, como e onde ele irá aprender. Você pode criar uma biblioteca virtual e nessa biblioteca colocar algumas informações, imagens, textos, notícias, livros, partes de livros, já direcionando mais ou menos o conteúdo para aquilo que você quer. Por que isso é importante? Se você faz esse tipo de coisa, criando essa biblioteca virtual,
vai evitar a dispersão no momento de pesquisa. Você vai perceber, por exemplo, quando você começa a mexer na internet, quando você pega o celular, você vai focado em fazer uma coisa. Daqui a pouquinho você está viajando. Você foi lá no Google, mexeu nisso, você foi pro Facebook, você foi pro YouTube, você começa a passear, e aí você perdeu um tempo. Aquele foco lá que você tinha de fazer uma pesquisa, de buscar uma informação, já se perdeu. Porque você acabou indo por um outro caminho e acabou se dispersando. A sua atenção ela ficou dispersa. Então, quando você cria esse conteúdo já num local apropriado lá na internet, para a criança já, para o seu aluno já buscar informação por ali e trabalhar dentro daquele conteúdo que você limitou, vai evitar então a dispersão no momento da pesquisa, porque ele vai estar mais restrito dentro de algo que você já estabeleceu mais ou menos como meta para a pesquisa dele. Você pode utilizar a apresentação de slides. Então, assim, ao invés de usar cartazes, como a gente às vezes utiliza como recurso, vai no próprio PowerPoint fazendo os slides e passando por ali, como a gente vê a apresentação de palestras. Isso dá para ser usado e pode ser usado também nas aulas. A criação de infográficos, que é a forma visual de apresentar dados e informações de uma maneira mais clara, usando desenhos, ligando um desenho ao outro, o que facilita a compreensão. Porque uma coisa é você falando, outra coisa é a criança, o seu aluno vendo aquilo dali. Então, vai explicando através de um infográfico. E na internet dá para você fazer também vários infográficos bem legais. Mapas. A gente trabalha em algumas lições falando sobre locais bíblicos. E aí tem sempre aquele mapa que você leva para a sala de aula para poder mostrar onde que está localizado aquela terra lá na região que a Bíblia está citando. Mas tem uma função do Google que a gente pode também estar utilizando na sala de aula para poder levar a criança a ver aquele local, né? Explorando o mundo com imagens de satélite. Eu sou péssima em pronúncia de inglês, então é terra em inglês, Google e a pronúncia de terra em inglês. Aí quem é bom de inglês aí vai saber. Então, você digitando lá o local, você vai levar a criança por imagens via satélite para conhecer aquela região ali, como é hoje, por exemplo. Você está falando sobre os 10 mandamentos. Onde hoje está localizado o local que a Bíblia cita como sendo o local onde Moisés foi receber as tábuas da lei? Então, usando essa função do Google, você também consegue levar a criança para lá. Então, é interessante para ela perceber onde que está, assim, a distância de onde ela está para aquela distância, para o local onde que a Bíblia está citando. Então, essa funcionalidade você tem lá no Google também para fazer. Uma outra questão que a gente tem visto muito hoje é as lives no Facebook, no Instagram, no YouTube. É acessível também, basta um celular e um bom sinal de internet, né? Como é ao vivo, se a internet for uma internet que está oscilando muito, o trabalho fica prejudicado, né? A gente tem visto muito isso, às vezes a falha no sinal, aí cai, e aí a pessoa não consegue continuar, e o som não chega. Então, o ao vivo tem esses problemas. Uma outra coisa importante acerca de lives é que você precisa de um bom planejamento. Planejar bem aquilo que você vai fazer, para que o tempo seja bem aproveitado e evite assim improvisos e coisas feitas de última hora, e você tem ali uma sequência exata daquilo que você quer fazer. Da mesma forma que você planeja a sua aula presencial ali com as crianças, você planeja também aquilo que você vai fazer virtualmente, para que não haja então esse desperdício de tempo, você consiga alcançar a meta proposta, né, o objetivo proposto, que é ensinar a Bíblia, porque o nosso propósito sempre é ensinar a Bíblia usando essas ferramentas todas que nós temos à disposição. Uma outra possibilidade que nós temos são os grupos do WhatsApp. E através de grupos, hoje se criaram
vários grupos de WhatsApp nas igrejas para poder manter esse contato com as crianças. Eu andei fazendo uma pesquisa há um tempo atrás sobre como que as igrejas estavam fazendo para poder acompanhar as crianças nesse tempo de pandemia, quando a gente não está podendo ainda reunir as crianças nas igrejas. E muitas delas falaram que estavam fazendo um grupo do WhatsApp onde mantinham ali o contato com as crianças. O que nós podemos fazer nesses grupos? Compartilhar textos, pequenos textos, aí você pensa na idade das crianças também, imagens, vídeos, áudios, vídeos feitos por você mesmo, vídeos que você pode colocar o link para a criança poder assistir um vídeo legal que você tenha visto no YouTube, que tem a ver com o conteúdo que você está colocando. Áudio, e aí no áudio você pode mandar cânticos, você pode mandar histórias, você mesmo contando trechos de histórias, versículos, relembrando talvez o versículo que foi aprendido no domingo, ou um versículo que você queira levar para as crianças. Então tem N formas de a gente poder utilizar todos esses recursos. Uma outra coisa interessante também que a gente pode fazer é videochamadas. Aquela criança, por exemplo, algumas igrejas já voltaram ao presencial com as crianças. Conheço poucas realidades, mas algumas eu sei que já voltaram. Mas tem sempre aquela criança que ainda não pode ir, que os pais não deixam e tal. Para fazer uma videochamada, e aí no WhatsApp a gente tem essa possibilidade também, para falar com aquela criança que não está podendo ir. Ou numa outra situação normal, ela está doente em casa ou com algum outro problema que impossibilita ela de estar na igreja. Então assim, você está com as crianças em sala de aula, e aí você reúne as crianças e naquele momento você faz então uma videochamada e fala com aquela criança que está em casa. Você consegue manter então a conexão entre elas, o contato. E aquela criança que está lá em casa, que não pode estar junto, ela se sente acolhida, ela se sente amada. Então essa funcionalidade do WhatsApp também nos ajuda nisso. O podcast, que é um arquivo digital de áudio transmitido através da internet, cujo conteúdo pode ser variado, normalmente com o propósito de transmitir informações. Então a gente está vendo várias pessoas, né, criando conteúdos na internet e com vários temas e formas diferentes. E qualquer usuário ele pode criar um podcast. Então nós podemos também trazer isso para a nossa realidade de criança e criar conteúdos para as crianças. Uma coisa que eu ouvi do meu filho ontem, e isso me chamou a atenção, as pessoas às vezes criticam muito alguns conteúdos impróprios para crianças que a gente vê no YouTube e em redes sociais de um modo geral. E a pergunta é o que nós fazemos para disponibilizar conteúdos de qualidade para as crianças. Então, às vezes nós criticamos aquele que faz o errado e os conteúdos que são disponibilizados e que não são bons para as crianças, mas também nós não fazemos conteúdo de qualidade e colocamos lá. Então a gente precisa pensar nisso. Ele estava falando isso para mim ontem, isso me chamou a atenção, se realmente é uma verdade. Então, se eu não concordo, se eu não acho legal aquele tipo de conteúdo que está sendo colocado lá, por A ou por B, eu penso então numa possibilidade de criar um canal no YouTube e divulgar conteúdos de qualidade para as crianças. E voltando de novo ao foco inicial, que é o propósito bíblico, que é ensinar Bíblia para mudar essa geração, para mudar a mente delas. Então eu crio conteúdos e coloco lá. E o podcast é uma das formas de se criar conteúdo para as crianças também, que são áudios. Então eles são acessíveis, você pode criar e colocar no WhatsApp para elas e elas vão ouvir. E é legal a criança poder ouvir a voz do professor também ali, então é interessante isso para ela. E aí você pode criar conteúdos escolhendo um tema, como por exemplo, nós vamos falar sobre personagens bíblicos. E cada áudio que você faz, você fala de um personagem bíblico ou focando características dele, o que ele ensina, o que a gente aprende com ele. Então você pode estar criando conteúdos próprios para as crianças. Nesse caso aqui a gente está falando de áudios, mas você pode criar também outros conteúdos através de vídeos e outras formas. Podemos criar também e-books, que são esses livros virtuais. Eu posso criar um conteúdo para as crianças poderem ler em casa. A gente tem aí também muitos livros disponibilizados na internet
e nem todos eles têm um conteúdo apropriado também. Então a gente vê às vezes muita coisa sendo colocada que não é boa para criança. Então a gente volta ao mesmo ponto, oferecer para as nossas crianças na internet coisas que tenham a qualidade, que sejam focadas no ensino da Bíblia. E o e-book é uma possibilidade também, então eu posso criar um e-book com uma história bíblica, pegar imagens, criar desenhos, inventar coisas e colocar ali com conteúdo bíblico para as crianças poderem ter também acesso a isso. Uma outra possibilidade é Google Forms, que é um formulário para pesquisa e outros usos que se tem. Inclusive esse nosso webinário, ele teve a sua inscrição feita através de um formulário que você preenche e envia pra gente, que aí você tem lá a sua inscrição feita. Você pode utilizar esse formulário também como uma forma de elaborar uma atividade que as crianças podem estar fazendo em casa durante a semana para rever conteúdo, para revisar aquilo que foi ensinado a elas. Quando você faz o formulário, uma das coisas que ele coloca lá como opção é você colocar uma pergunta e ter múltiplas escolhas. Então você pode criar um questionário com perguntas e múltiplas escolhas e as crianças elas vão, ao acessar ali, marcar e enviar para você depois as respostas. E aí você faz a conferência das respostas feitas e no domingo você pode então estar conversando com elas a respeito das respostas. Pode ser também sem ser múltipla escolha, a criança ou o aluno colocando a resposta mesmo para a pergunta feita. É uma forma de você usar também esse recurso para revisar um conteúdo ou para acrescentar algo num conteúdo já dado para reforçar o ensino. Dá para fazer mais com os maiores, com os pequenos já não dá para fazer porque eles vão precisar ler para isso. Então o legal é fazer isso mais com os maiores. E eles já estão habituadíssimos com esse mundo virtual, então eles tiram de letra isso daí, não é nenhum mistério para eles. O Google Meet, que é um aplicativo de videoconferência que permite até 100 pessoas e compartilhamento de tela com os membros da reunião virtual, semelhante ao Zoom. Então, está sendo muito usado hoje também para reuniões e para aulas também. Então é uma forma que nós temos também de poder utilizar na nossa escola dominical. O Google também tem uma sala virtual, uma sala de aula virtual, que tem como finalidade unir professores e alunos em um ambiente virtual, facilitando as suas conexões e possibilitando as atividades de maneira online. Também está sendo bem usado nesse tempo de pandemia e pode continuar sendo usado depois, quando a gente estiver nessa pós-pandemia. E uma dica de um aplicativo que eu conheci antes da pandemia, mas eu confesso que ele não me atraiu nem um pouquinho, mas que durante esse tempo de pandemia eu comecei a usar e descobri nele várias funções interessantes e tem sido assim, um aliado meu nesse tempo, que é um editor gratuito chamado Canva. Ele é simples, fácil de usar, permite criar artes diversas sem complicações pelo celular. O legal é que ele traz já vários modelos prontos pro tamanho que você quer. Se eu quero uma arte para colocar no Instagram, eu quero uma arte para colocar no Facebook, como capa do Facebook, ou no status, ou no Stories. Então você tem lá já padronizado tamanhos e modelos. Você pode escolher o modelo que você quer e alterar da forma que você quer. Altera a letra, altera a imagem, altera o formato dele. E aí você pode então estar fazendo divulgação de eventos, fazer um versículo e enviar, fazer uma imagem para uma história. Então você pode usar a sua criatividade e através desse recurso então criar várias artes para te auxiliar não só nas aulas, mas no Ministério Infantil como um todo. Então é um recurso fácil de ser usado, não precisa fazer um curso para aprender a mexer. Mexendo nele você consegue aprender com facilidade.
existem outras possibilidades. E à medida que você vai entrando nesse mundo digital, você vai descobrindo mais coisas. Mas cada dia está surgindo coisas novas. Então, assim, é um mundo que a gente está num constante aprendizado. O importante nessa questão toda do digital, além de não ter medo de aprender, de não olhar para tudo isso como algo ruim, mas de ver como um benefício, como algo bom para a gente, algo que vai agregar valor, algo que vai nos ajudar, é não ter esse medo de se modernizar, de modernizar a forma de ensinar. É aquilo que eu falei lá atrás, da gente não ter aquela ideia de que eu aprendi assim, me ensinaram assim, eu tenho que continuar assim. Não, nós podemos e devemos ter uma visão aberta para isso e receber esse novo como algo bom, sim, e crescer com isso e mudar a nossa forma de ensinar para alcançar as crianças. O nosso objetivo sempre é o de ensinar a Bíblia. Então nós vamos usar os recursos que nós temos para poder potencializar isso e fazer com que as nossas crianças realmente cresçam e entendam a Bíblia e aprendam a Bíblia e vivam a Bíblia e tenham vidas transformadas a partir do conhecimento de Deus pela Bíblia. Então, assim, se o recurso está ali, ele vai nos abençoar, ele vai nos ajudar, por que não usar? E uma vez que nós estamos nesse mundo e todo mundo usando uma série de aplicativos e dessa era digital toda, por que nós vamos ficar para trás? Por que nós não vamos usar todos esses recursos também para potencializar o ensino da Bíblia para as nossas crianças, uma vez que elas já estão nesse mundo digital? Então nós precisamos avançar nisso, pelo rei e pelo reino, sempre. Uma coisa que é importante ressaltar é que antes de aplicar qualquer tecnologia, estude e conheça bem cada possibilidade. É importante você analisar para saber qual e quando o recurso que você quer utilizar deve ser aplicado no objetivo educacional. Não fazer nada por fazer. No ensino cristão, seja ele presencial ou virtual, tudo que nós fizermos precisa ter um objetivo. Por que eu vou usar aquele cartaz? Tem um objetivo. Por que eu vou usar uma ilustração? Tem um objetivo. Por que eu vou usar uma encenação? Esse recurso, para quê? São meios para se ensinar a Bíblia. Então, qual é o objetivo de eu usar esse aplicativo? Qual é o objetivo de eu usar de fazer essa live? Qual o objetivo de eu usar uma outra função que a internet me disponha? Qual é o objetivo? Então, tudo no ensino precisa ter um objetivo. Não usar por usar porque achou bonito, usar porque todo mundo está usando. Isso não, precisa ter um objetivo. E aquilo que eu posso fazer para poder levar o meu aluno a um aprendizado maior da palavra de Deus, eu preciso fazer. Mesmo porque uma coisa que a gente precisa pensar, e algo sério, é que o mundo está usando todas as estratégias possíveis para levar as crianças para o lado deles. Então nós precisamos usar as ferramentas que nós temos à nossa disposição também para trazer as crianças para Cristo, para evangelizá-las e firmá-las na palavra. Quando a gente escuta sobre missões nesse período de pandemia, assim, uma coisa que eu tenho ouvido muito é acerca da possibilidade que nesse meio virtual, nessa era digital, muitos cristãos estão tendo de ter a palavra no celular, ou da palavra chegar em locais onde a palavra, a Bíblia, como essa, não consegue chegar. Então a internet, ela é um aliado nosso, a tecnologia ela vem como aliado para a gente então ensinar a palavra de Deus. E eu vou confessar para vocês uma coisa. Antes da pandemia eu tinha muita resistência com esse mundo virtual, aulas à distância. Eu achava sempre tudo muito frio, muito distante. Assim, não era uma coisa que me agradava muito. Eu usava a internet, né, já há um tempo, a gente começou a usar redes sociais, tudo isso, mas esse ensino à distância, esse contato, um aqui, o outro do outro lado da tela, uma coisa que me assustava um pouco.
E essa pandemia, ela veio assim, justamente para abrir os meus olhos também nessa questão. Então hoje eu consigo ver para tudo isso de uma forma diferente. Eu consigo ver tudo isso de uma forma mais interessante e ver que realmente é algo que veio para ficar e que pode sim nos ajudar bastante. Que seja esse o nosso desejo, usar tudo para a glória de Deus. Usar toda essa tecnologia a favor do reino, para que as nossas crianças elas cresçam no conhecimento da palavra de Deus e se firmem na palavra dele. O digital veio para ficar, isso e a gente não tem como negar. A gente não pode fazer vista grossa para isso. Então eu preciso fazer com que tudo isso seja usado para o objetivo principal, tornar o nome de Deus conhecido em toda a terra. Formar nas crianças esse conhecimento de Deus, de quem Ele é e daquilo que Ele pode fazer. Que Deus nos abençoe nesse tempo de pós-pandemia, nos ajude na nossa caminhada de escola dominical, nesse ensino, nessa mudança de ensino, essa nova forma de enxergar as coisas, e nesse dito novo normal, esse propósito antigo seja mais e mais estabelecido através das possibilidades que nós temos à nossa disposição da tecnologia para usar com as nossas crianças. Que Deus te abençoe.